Bem-vindo à Mente Oculta. Hoje vamos falar sobre o silêncio de Deus. Essa é uma daquelas perguntas que, convenhamos, assombram a humanidade há muito tempo. Quando o sofrimento aperta e parece que ninguém lá em cima está ouvindo, o que esse silêncio significa? E se a ausência de uma voz divina for, na verdade, a mensagem mais importante de todas? Para a gente começar a entender essa questão, a gente precisa olhar para trás, para a nossa história. Porque isso não é um debate abstrato, uma discussão filosófica de café. É um grito real, que ecoa nos momentos mais sombrios que já vivemos. Pense, por exemplo, nos campos de concentração da Segunda Guerra. Os relatos dos sobreviventes são devastadores. Eles contam que, no meio daquele horror absoluto, a pergunta que mais se fazia não era sobre o próximo pedaço de pão, mas era uma pergunta para o céu: onde estava Deus? Esse mesmo grito se repete em guerras, em genocídios, em desastres. É a condição humana confrontando um céu que parece mudo. Esse sentimento de abandono, ele foi diagnosticado lá no século XIX pelo filósofo Friedrich Nietzsche com aquela sua famosa e polêmica frase. Mas é muito importante a gente entender. Deus está morto não era uma simples declaração de ateísmo. Nietzsche estava, na verdade, fazendo um diagnóstico cultural. Ele dizia que a ideia de Deus, como o grande centro da moral e do sentido, estava perdendo sua força na nossa civilização. E a consequência disso? Um enorme vácuo moral. Sem essa bússola divina, a humanidade ficou meio que à deriva, obrigada a encarar o problema do mal, sem ter respostas prontas. E olha, antes mesmo do Nietzsche, escritores como Dostoiévski já mergulhavam fundo nessa angústia, se perguntando como o mal pôde existir num mundo que, supostamente, foi criado por um ser todo-poderoso e bom. Mas a história não para no desespero, porque quando o lado de fora se cala, algo simplesmente impressionante acontece do lado de dentro. Vamos sair um pouco do campo da história e entrar agora na resposta da psicologia, nessa nossa capacidade de resistir e construir sentido a partir do caos. A psicologia tem um nome para isso: construção de sentido. E isso é basicamente um mecanismo de sobrevivência fundamental. É como se, quando o mundo externo perde toda a lógica, a nossa mente ligasse um motor interno para criar uma nova história, um novo porquê para a gente seguir em frente. Esse processo costuma acontecer em 3 etapas. Primeiro, vem o trauma, que quebra tudo aquilo em que a gente acreditava. Depois, veio o vazio, aquela sensação de perda total de sentido. E aí, finalmente, o passo decisivo, a criação. A mente começa a tecer uma nova narrativa para poder sobreviver. E os estudos sobre isso são claros. Pessoas que conseguem atribuir um novo significado ao seu sofrimento têm níveis de angústia e depressão muito, mas muito menores. E talvez ninguém tenha encarnado essa ideia melhor do que Viktor Frankl. Ele era psiquiatra e sobreviveu ao Holocausto. E lá ele percebeu uma coisa incrível. Quem sobrevivia não era necessariamente o mais forte fisicamente. Eram aqueles que conseguiam encontrar um porquê, um motivo para continuar vivendo. Fosse a memória de alguém, uma tarefa a cumprir, qualquer coisa. Então a grande lição da psicologia é essa: encontrar ou até mesmo criar um sentido no meio do caos não é um presente que a gente recebe. É um ato de coragem. É a nossa resposta de dentro para o silêncio de fora. E tudo isso nos leva, finalmente, à última parte, a lição filosófica. Se a história nos mostrou o problema e a psicologia nos mostrou nossa capacidade de responder, a filosofia nos coloca, agora, diante de uma escolha fundamental sobre como a gente vai interpretar esse silêncio. E aqui está a grande virada de chave. O silêncio não precisa ser visto só como um espaço vazio, como ausência. Ele pode ser encarado como um desafio. Um espaço que, na verdade, exige uma resposta nossa, uma resposta humana. Basicamente, existem 2 grandes caminhos aqui. O primeiro é o caminho da ausência. A gente olha para o silêncio e o interpreta como prova de que não há ninguém lá, ou de que se há, não se importa. Isso pode levar ao niilismo, aquela ideia de que nada faz sentido, e ao desespero. Mas tem o segundo caminho, o do convite. Nele, a gente vê o silêncio como um chamado para a nossa responsabilidade, para a nossa autonomia moral. Quase como se o universo dissesse: ok, agora é com vocês. Porque no fundo é isso que acontece, não é? Quando nenhuma voz vem de fora para nos dizer o que é certo ou errado, a voz da nossa própria consciência começa a falar mais alto. A responsabilidade moral sai do divino e cai direto no colo do humano. Então, essa análise toda termina com uma pergunta. Mas não é uma pergunta para os céus, é uma pergunta para dentro. Se Deus está em silêncio, o que a sua consciência exige de você agora? A conversa, claro, continua aqui embaixo, nos comentários. Como cada um lida com esse silêncio? Se inscreva na Mente Oculta para a gente continuar essas explorações.